Deputado, como é que estão os trabalhos da CPMI, dos atos antidemocráticos e execráveis que aconteceram no dia 8 de janeiro? Bom dia. Bom dia, Datena. Você realmente usou o termo adequado. Fatos execráveis, porque o que aconteceu no dia 8 de janeiro é realmente um fato que nós, todos brasileiros, temos que repudiar. E é justamente por conta disso que essa CPI foi instalada. A CPI procura investigar todos os acontecimentos no seu conjunto que levaram à invasão da sede dos três poderes. E mais do que isso, né, Datena? Na verdade, o 8 de janeiro não se resume ao 8 de janeiro, mas toda uma sequência de acontecimentos que puseram em risco a nossa democracia, que ameaçaram a liberdade do povo brasileiro e que envolveu vários tipos de manifestação, né? Por exemplo, nós ouvimos na semana retrasada um cidadão que foi para as imediações do aeroporto de Brasília e colocou uma bomba debaixo de um caminhão de combustíveis com 62 mil litros de combustíveis na carroceria, né? No dia de Natal, no dia 24 de dezembro. Você imagina, graças a Deus a bomba não explodiu, mas você imagine se essa bomba explode, o aeroporto de Brasília é lotado, a consequência que um atentado dessa natureza poderia ter. Então, além disso, nós estamos, durante as investigações, vendo essas mensagens que foram trocadas por pessoas de alto comando no governo, ou até de altas funções nas Forças Armadas, que falavam na possibilidade de se impedir a posse do presidente eleito e coisas desse tipo. Eu penso, sabe, Datena, que na política, na eleição, nós vivemos num país democrático e, obviamente, que cada um tem o direito de tomar a posição política que achar que deve tomar. Eu, por exemplo, no segundo turno, votei no Bolsonaro. Foi a minha opção política. Como muitos paulistas votaram em Bolsonaro. Agora, passou a eleição, meu amigo velho. Acabou aquele dia da eleição, foi proclamado o resultado. Acabou a história. O Lula é meu presidente, como é de todos os brasileiros. Não tem que ficar perguntando se vai acontecer, se vai tomar posse. Esse papo de fraude eleitoral, de urna fraudada, isso é uma grande balela. A gente não encontra nenhuma prova que as urnas pudessem ser fraudadas. E aí eu digo mais, aí em São Paulo, o estado mais importante da federação, quem ganhou a eleição, um aliado do Bolsonaro, Tarcísio, a eleição foi fraudada? Claro que não. Votei no Bolsonaro, fui eleito deputado, minha eleição foi fraudada? Claro que não. Aqui na Bahia, nós apoiamos a Semineto perdeu a eleição foi fraudada? Claro que não. O Bolsonaro ganhou em 2018 com a eleição fraudada? Que conversa é essa? Então, nós temos que respeitar a democracia e respeitar o resultado das urnas. E é por isso que essa CPMI existe. Eu sei que o Supremo Tribunal Federal está fazendo também uma investigação, mas o Supremo Tribunal Federal ele vai dar a pena individualizada de cada uma das pessoas envolvidas nesses acontecimentos. A nós, deputados e senadores, cabe dar uma resposta se teve ou se não teve um golpe de Estado, uma tentativa de golpe de Estado. É assim que nós estamos trabalhando. Olha, o Bolsonaro foi eleito quase que a vida inteira pelo voto eletrônico. Isso. O Bolsonaro foi eleito presidente da República pelo voto eletrônico, assim como o deputado lá atrás, Claro. pelo voto eletrônico. Não é? O Bolsonaro só chegou à presidência da República primeiro porque a esquerda pisou na bola e cometeram atos falhos e o Lula foi para a cadeia e houve uma série de detalhes e o Bolsonaro é produto disso aí. Esse é o grande detalhe. Agora, se não fosse a democracia, o Bolsonaro, que era um capitão, jamais chegaria a presidente e um general seria vice dele. Tudo isso foi esquecido durante o mandato do presidente Jair Bolsonaro. Né? O Bolsonaro foi leal comigo até o fim, que eu acabei deixando uma coligação que eu ia sair mais à esquerda com o Rodrigo Garcia. Quando o Dória não quis deixar o governo de São Paulo, eu achei que implodia a candidatura, quebrei o pau com os caras e deixei o partido na hora. Que, aliás, acho que é o seu partido, União, que me falou que não ia filiar o Moro e depois filiou.
Me prometeu que não ia filiar o Moro e depois filiou o Moro. E aí, na hora, eu saí da coligação e fiquei a ver navios quando fui convidado a entrar numa coligação com o Tarcísio junto com o Bolsonaro. O Bolsonaro foi leal comigo, muito mais, aliás, que o Tarcísio, até o último dia. Eu aqui não quis sair candidato, porque eu percebi que o Tarcísio também não estava muito afim de que eu fosse candidato com ele. Ele foi eleito governador de São Paulo, está fazendo um bom trabalho, pode ser o futuro presidente, mas eu repito, o Bolsonaro foi mais leal comigo do que foi o Tarcísio. É uma coisa clara, eu não tenho a mínima condição de dizer que não. Eu ia sair, obviamente, de uma coligação que era contra o Bolsonaro. Depois me convidaram e o presidente manteve a palavra até o fim, muito mais do que o governador de São Paulo, que timidamente queria que eu fosse candidato junto com ele. É por isso que eu deixo a política. Eu não acredito em partido. Se fosse bom, não seria partido, seria inteiro. Não é? A maioria dos partidos é corrupta, a maioria dos partidos tem bandido no meio, a maioria dos partidos vota a favor de bandidos que estão sentados do lado só porque jantam e almoçam com eles. E com isso favorecem que criminosos da pior espécie, pelas leis aprovadas no Congresso, Câmara e Senado, vão para a rua todo dia. Um ministro dizendo, mas a lei coloca o sujeito na rua. E favorece que políticos como Cabral, ladrão desgraçado lá do Rio de Janeiro, tomou quase 400 anos de cadeia. O cachorro do Cabral andava no helicóptero do Cabral. O Cunha, que também meteu a mão na cumbuca, tá aí. O Gedel, aquele sapão que encheu a barriga com 51 milhões, tá aí também. Leis que favorecem esses caras, favorecem os bandidos. Então, eu não sou muito de partido, não. Eu sou pela Constituição e pelo povo. Tá? E tenho certeza, que qualquer extremista de esquerda ou de direita, ou gente do centro que quer se aproveitar desse extremismo, não vale nada. Essa é a grande direita. O grande conceito. Porque eu sou de extrema direita, eu quero o golpe. Porque eu sou de extrema esquerda, eu quero o golpe. Não valem nada. Prova tá aí. Mao Tse-tung, Stalin, canalhas de esquerda. Hitler, fascista, ultrafascista de extrema direita. Eu sou pelo caminho da Constituição, sou pelo povo. Esse é o grande detalhe. A CPMI está de uma forma muito embrionária. E não digo que ela foi prejudicada, porque a reforma tributária é fundamental, não é? Mas já começa, ao que parece, a apontar atos que transcendem o dia 8. Esse negócio da bomba eu não me lembro. E vão aparecer mais coisas aí do que a gente imagina. Já apareceram na pesquisa de celulares aquele manifesto golpista que corria entre militares, que corria entre gente próxima do Bolsonaro, que corria até na mão do presidente, do diretor-geral da Polícia Federal. Dessa CPMI, se ela for levada a sério e for até o fim, desse mato vai sair coelho no momento certo. O senhor não acha? Eu não tenho dúvida, Datena. Eu não tenho dúvida disso. E você está certíssimo no que quando você diz que o extremismo não leva a lugar nenhum. Nós estamos aqui agora, nessa entrevista livre, democrática, porque nós vivemos numa democracia. Se fosse uma ditadura, né, nem você estaria aí me entrevistando, nem eu teria o direito de estar aqui falando. Talvez nem vivo a gente tivesse. É verdade, Datena. Então, eu acho que as pessoas que vão para a rua, que vão para a porta de quartéis, pedir a intervenção militar, realmente é um contrassenso. Agora, eu concordo com você que tem muita coisa para ser investigada. O Supremo Tribunal Federal está fazendo a investigação, tá, mas acontece que a investigação que é feita no Supremo, pelo próprio rito processual da Justiça, são as audiências em salas fechadas, as pessoas não tomam conhecimento do que aconteceu. Essa questão, por exemplo, que eu acabei de mencionar, da bomba, né, do jeito que colocou lá a bomba, esse cidadão, depois aqui na CPMI, e o Brasil inteiro pôde tomar conhecimento da gravidade daquele fato. Na semana que vem, vamos ouvir o Mauro Cid, que foi flagrado no seu celular, conversando com outro coronel do Exército a respeito de uma eventual ação do então presidente Bolsonaro
e para que houvesse o impedimento do presidente eleito para tomar posse. Então, ele vai ser ouvido. E depois dele, outras pessoas importantes serão ouvidas. Por exemplo, o relatório da ABIN sobre o dia 8 de janeiro foi modificado 3 vezes pelo diretor da ABIN, né? Pelo diretor da ABIN, ou seja lá por quem for. Mas existem 3 relatórios diferentes sobre o mesmo episódio. Nós temos que chamar esse cidadão para depor. Nós temos que chamar o coronel G. o general G. Dias para depor, para explicar qual foi o comportamento dele naquele dia. E, ao final, dizer ao povo brasileiro o que de fato aconteceu. Não é razoável, Datena, é que um ato, como você muito bem colocou no começo, execrável como esse, fique no esquecimento e a gente acha que foi normal. Não é normal. Não é normal o que aconteceu no dia 8 de janeiro, como não é normal brasileiros irem para a porta de quartéis pedir intervenção das Forças Armadas. Agora, em relação às Forças Armadas, é importante a gente dizer uma coisa, viu? Se existiu aqui e acolá um ou outro membro das Forças Armadas, e você falou nesse instante da política, etc., em todos os ambientes a gente sabe que existem os bons, existem os maus. Teve gente que não quis. Senão ia para o espaço. Teve gente entre os militares que não quis. Se todos os militares se fechassem, o golpe seria dado. Teve gente que não quis. Exatamente. E eu tenho certeza que as Forças Armadas foram provocadas por muitos que queriam que houvesse uma intervenção militar. Mas o que prevaleceu entre os militares leais ao Brasil, leais à Constituição, que é a grande maioria das Forças Armadas, foi não ceder a essa tentação. Foi defender a democracia, foi defender a Constituição brasileira. Então, a gente, né, como a minha geração, a sua também, que quando nasceu, estava vivendo essa ditadura militar e a gente vê, às vezes, as pessoas fazerem críticas às forças militares. Pois bem, nesse episódio nós temos que exaltar e aplaudir muito as Forças Armadas, porque eles foram, de fato, os guardiões da democracia, na medida que não cederam a essa tentação de uma intervenção militar. Portanto, foi muito louvável a presença das Forças Armadas nesse episódio. Olha, é claro que a função da mídia numa CPMI é importantíssima. Veja a CPI da Covid, o que a gente descobriu. Mas não houve punição séria. Houve sim. Muita gente foi punida e a gente nem ficou sabendo. Né? Mas os fatos que aconteceram durante a Covid, eles não seriam explicitados se não fosse o enfoque da mídia. Hoje a mídia está voltada para a reforma tributária, importantíssima para o país nesse momento. Começa a ser votada agora, e acho que depois de votada a reforma tributária, com seus acertos, essa CPMI que o senhor preside, ela vai ter um foco ainda maior. Mesmo que não haja punição específica, você pode ter certeza que muita gente se passava por cordeiro é lobo e vai aparecer, isso vai ficar claro. Mesmo que não haja punições severas, só o fato de deixar o rei nu vai ajudar a democracia do Brasil pra caramba. Porque vai aparecer muita gente contrária aos interesses da nação aí, que simplesmente é o povo. A nação é o povo, o país é o povo. O que teve de gente que trabalhou contra o bem-estar do povo, democraticamente falando, ameaçando a democracia no Brasil, isso vai aparecer nessa CPMI e talvez coisa que a gente nem ainda chegou a tocar no assunto com essas quebras de sigilos que vão acontecer. Quanto ao presidente, o senhor acha que o presidente pode ser mais afetado do que já foi? Ele já perdeu a condição de ser eleito com essa CPMI ou não? Olha, Datena, que bom ouvir você falar isso. Né? Realmente, os propósitos dessa CPMI não é punir individualmente A, B ou C, mas é deixar o rei nu. É a gente mostrar para o Brasil quem são as pessoas que são contra a democracia. Nós temos que valorizar, defender, preservar, cuidar, enaltecer a democracia. Porque a nossa geração, né, que quando nascemos, eu tenho 58 anos. Você tem quantos anos, Datena? Eu sou muito mais velho que você, sou 8 anos mais velho. Tenho 66. Pois é. Eu nasci no ano da Revolução, né? Mas você conviveu com o regime democrático. E todo mundo que conviveu com o regime democrático... Eu nasci no ano da Batalha do Riachuelo.
Todo mundo que conviveu com o regime democrático. Guerra do Paraguai. A Terra do Paraguai não estava, a gente não estava aqui ainda não. Todos nós que convivemos com a ditadura militar sabemos que a ditadura não é uma coisa boa, nem aqui no Brasil, nem em lugar nenhum. Então, é como eu disse no começo, o Supremo Tribunal Federal ele está cuidando de fazer as investigações, né, para punir individualmente as pessoas que fizeram os atos aí contra a democracia. A nós cabe, eu vou até usar daqui em diante muito esse termo que você falou, a nós cabe deixar o rei nu, mostrar quem foram os traidores da pátria, quem foram aqueles que atentaram contra a democracia, mostrar exatamente isso, porque tem muita gente aí para ser ouvida, Datena, muitas provas para chegarem na CPMI, prova de quem financiou esses atos golpistas, saber por que é que aconteceu um apagão da defesa da sede dos três poderes. É inaceitável que as pessoas tenham entrado na sala do presidente da República, que tenham entrado no Congresso Nacional e depredado o Congresso Nacional, que tenham entrado na sala do presidente do Supremo Tribunal Federal. Isso é inaceitável em qualquer nação livre, meu Deus. E nós precisamos saber quem foram as pessoas responsáveis por isso. É claro que está numa democracia, nós admitimos e temos que admitir o protesto. O protesto você tem muitas formas de fazer, mas não é essa maneira bandida, né, criminosa, terrorista de você protestar contra o resultado de uma eleição. Porque você imagina, Datena, claro, eu votei no Bolsonaro, você, pelo que eu estou entendendo, também votou e tal, mas imagina... Não, não votei ninguém. Você não votei ninguém. O Bolsonaro me pediu apoio depois que eu deixei a corrida ao Senado. Eu estava praticamente eleito, mas eu resolvi não correr ao Senado. Ele me pediu apoio, eu não apoiei. Depois o Lula me convidou para uma conversa, me pediu apoio. Eu falei, presidente, se eu não apoiei o Bolsonaro, eu não vou apoiar o senhor também. Sinto muito. E não votei. O último voto que eu tive foi no Lula da primeira eleição. Na segunda eu já não votei e de lá para cá não votei em ninguém. Então o que está aí eu não tenho culpa de nada. E tenho prova que eu não votei, porque eu justifiquei o voto. Mas eu não votei em ninguém. E nessa última eleição também não votei, nem no Bolsonaro, nem no Lula. E não apoiei o Bolsonaro, porque senti que não era momento. Ou eu apoiaria como senador ou não. E não apoiei o Lula, porque também não tinha apoiado o Bolsonaro, não seria justo. Entendeu? Então eu fiquei isento e eu tenho certeza espero que dê certo o governo Lula. Se o Bolsonaro ganhasse, esperaria que desse certo o governo dele também. Porque você tentar matar o piloto dentro do avião é burrice, você cai junto com o avião. Então eu espero muito que o governo Lula dê certo. Mas eu não apoiei nenhum dos dois e não votei em ninguém. Quero deixar bem claro isso aí. Porque ultimamente eu tenho entrado no mercado e nem papel higiênico eu tenho achado na política brasileira. Então é por isso que eu não tenho votado. Mas vamos lá, mas tem políticos bons. A gente não pode também generalizar, porque senão você cai em regime de exceção, vulgo ditadura. Então tem políticos bons, capazes de salvar o Brasil. Quanto a isso eu não tenho dúvida. Agora, se começarem a politizar o crime, aí não dá. Já tem informação de que tem políticos eleitos com base em milícia, políticos eleitos com base em PCC. Se começarem a politizar o crime, a permitir que bandidos que roubaram o país continuem todos soltos aí, livres, leves, soltos, o Brasil nunca vai ser uma democracia plena. Tem que botar essa gente na cadeia. Você, Datena, eu tenho certeza que com a popularidade que tem, com esse grande serviço que vem prestando já há tanto tempo ao jornalismo brasileiro, você certamente ainda vai poder ser submetido a uma eleição democrática e certamente vai ser muito bem recepcionado pelo povo da sua terra. Mas me desculpe pela forma que você falou, eu achei que você tinha votado no Bolsonaro, mas o que eu queria dizer, independente de qualquer coisa, é o seguinte: eu fico imaginando, sabe, Datena, o que é que passa pela cabeça de alguém que, porque votou, seja no Lula, seja no Bolsonaro, o candidato dele perdeu a eleição e o sujeito toma a decisão de confrontar o resultado de uma eleição colocando uma bomba, meu amigo, debaixo de um caminhão, num aeroporto.
carregado de combustível o caminhão, para matar Sabe-se lá o que é mais, não, deputado? Sabe-se lá o que é inocentes. mais, né? Hã? Não, e sabe-se lá o que é mais, a CPMI vai apurar. Pois é. Sabe-se lá Pois o é. que é mais. Então você veja assim, o que é que passa na cabeça de um extremista, né? A gente às vezes olha assim o que acontece no Oriente Médio, aconteceu lá um homem-bomba, aconteceu um atentado terrorista. Isso parece tão distante da nossa realidade, né? Nós brasileiros que não estamos acostumados com isso, e de repente a gente vê isso, né? Essa bomba foi colocada no local, eu estou agora aqui em Brasília, a menos de 5 quilômetros daqui, de onde eu estou, a menos de 5 quilômetros. O aeroporto de Brasília fica aqui pertinho. Então você imagina a gravidade dessas coisas que aconteceram por conta de toda uma narrativa antidemocrática, por conta de toda uma motivação, né, patrocinada por alguns contra a democracia. Isso é errado. A nossa geração conviveu com a ditadura militar, a gente sabe que isso não é uma coisa boa. Mudamos esse país, o Brasil, com todas as suas mazelas e dificuldades, vive uma democracia e isso dá oportunidade para todos, isso dá inclusive a possibilidade da gente reclamar, da gente gritar. Claro que nós temos que estar submetidos na democracia à vontade da maioria, mas a liberdade, meu amigo, de você falar, de você se expressar, de você poder dizer o que pensa, é muito importante. E, portanto, essa CPMI tem o propósito de identificar o que de fato aconteceu no dia 8 de janeiro. Eu estou muito, muito convencido de que vamos avançar muito nesse nosso trabalho. Não tenho dúvida e tenho certeza absoluta que é de interesse profundo para o Estado democrático brasileiro o resultado dessa CPMI. Muita gente importante vai ser convocada, gente grande vai ser convocada. Sem dúvida, sem dúvida. Você tem aí generais que serão convocados, né? Já foram convocados, inclusive generais, não depuseram ainda. Até agora nós tivemos apenas 3 depoimentos, né? O depoimento desse que botou a bomba, do coronel que estava comandando as forças da Polícia Militar do Distrito Federal e do general e do coronel do Exército que havia trocado essas mensagens com o tenente-coronel Mauro Cid. Esse Mauro Cid vai ser ouvido na próxima semana. Mas teremos que ouvir o Anderson Torres, teremos que ouvir o próprio ministro da Justiça, o Flávio Dino, teremos que ouvir outras personalidades. Claro que não estou dizendo aqui que as pessoas que vão ser ouvidas têm culpa no cartório, né? Pessoas vão ser ouvidas como testemunha muitas vezes. Claro, o ministro Flávio Dino vem como testemunha, não é como investigado, mas ele era quem estava na condição de ministro da Justiça naquele dia. Portanto, o depoimento dele para esclarecer os fatos nos ajuda. Ele não está sendo investigado por nada, é bom frisar isso, não pesa sobre o ministro nenhuma acusação. Mas, de fato, é importante que essas pessoas venham para que o Brasil tome conhecimento do que aconteceu. A diferença da investigação da CPMI para a investigação do Supremo Tribunal é que a nossa investigação é na praça pública e, portanto, a imprensa livre e democrática brasileira tem a oportunidade de acompanhar o que está acontecendo, os depoimentos e mostrar isso para todo o Brasil. Esse é o grande mérito das investigações patrocinadas pelo Congresso Nacional, que é a Casa do Povo, Datena. Olha, não é à toa que o senhor foi escolhido para presidir essa CPMI, que deve se conversar com a CPI de Brasília. As duas estão sendo realizadas ao mesmo tempo. Mas não é à toa. A sua visão política, que é um homem, pelo que eu vi à direita, né, é a visão política de um verdadeiro democrata. Né? Existe gente muito boa na direita, como existe gente muito boa na esquerda. Existe muita gente ruim no centro que quer fazer o papel de mediador e, na verdade, é um operador do toma lá da cá desgraçado, quer levar vantagem em tudo. Mas existe gente muito boa no centro também. Então, gente boa tem de qualquer ideologia. O importante é que não se perca a luz da democracia. Foi o que o senhor disse, muito bem colocado aí. Tanto faz se o cara é de direita ou de esquerda. E oposição não se faz pegando cargo, forçando orçamento secreto. Oposição se faz
não contra o governo que está aí, mas sim para corrigir os rumos do governo, onde o governo está errando. Essa é uma oposição bem feita. Você não vai querer derrubar o Lula, você vai querer ajudar o Lula a corrigir o que ele está fazendo de errado. Ô Lula, precisa começar a governar. Olha, nós precisamos fazer isso, precisamos fazer aquilo. A posição do Arthur Lira, que mudou um pouco depois das porradas que ele levou e das investigações que fizeram no entorno dele, são posições agora, sim, democráticas. Discordar, mas não a ponto de você atrapalhar uma reforma tão importante como a reforma tributária ou qualquer outra reforma. Oposição sadia é a que corrige rumo de governo e não derruba governo. Se preciso, até derruba se houver discrepância e roubos e atos que, na verdade, justifiquem o impeachment. Fora isso, oposição sadia é a oposição que ajuda o governo a votar certo, a corrigir o que está errado e colocar o país nos eixos. Só isso que a gente quer. E parece que é isso que as pessoas estão entendendo, não, deputado? É isso mesmo. Você está correto. Pode terminar. Acho que agora caiu a linha. Caiu a linha. Mas foi uma boa entrevista, né? Foi uma entrevista bacana. Eu não conheci o deputado e gostei muito do deputado. Achei ótima entrevista pela qualidade do entrevistado. E essa CPMI é importante. Pois não, deputado, é que tinha caído a linha. Isso. Eu quero dizer, Datena, que o que você colocou agora sobre essa questão de esquerda, direita, é muito importante. Eu sou um deputado que me intitulo como deputado de centro-direita. É verdade. Agora, isso é importante para que as pessoas que votam na gente saibam exatamente qual é a nossa posição. Você falou da reforma tributária. Eu tenho lutado, tenho trabalhado e espero que hoje a gente aprove a reforma tributária na Câmara dos Deputados, porque isso é importante para o Brasil. Votamos há 15 dias atrás o arcabouço fiscal, porque é importante para o Brasil, tanto que você viu, na hora que votamos o arcabouço fiscal, imediatamente o nível de credibilidade do Brasil, avaliado pelas agências internacionais de risco, o risco do Brasil diminuiu. Agora, é importante também a gente dizer que não vamos votar, eu falo o meu partido, PSD, o União Brasil, nós não vamos votar de forma nenhuma pautas ideológicas. Por exemplo, nós tivemos aí, no ano passado, aprovamos aqui o Marco do Saneamento, que é uma forma de você, privatizando o saneamento, levar o saneamento para as pequenas cidades do interior, sobretudo do Nordeste. Quando chega agora o governo Lula, um ministro aí faz um decreto tentando acabar com o Marco do Saneamento. Nós, não é como oposição, não, é pela nossa crença, fomos lá e votamos contra. Essa questão do apoio à invasão de terras, nós seremos contra. Não há nada que nos faça apoiar. Não é para dizer amém, né? Oposição é para ser oposição. Não é para dizer amém a tudo que o governo faz, não. O que eu estou querendo dizer é que a oposição sadia é aquela que corrige o rumo do governo. Exato. E mantém as suas posições ideológicas a favor do país. É claro, e com coerência. Nós não vamos admitir, por exemplo, essa questão que as pessoas, que o governo insiste muitas vezes aí, de botar a taxa de juros, acabar com a autonomia do Banco Central para poder fazer política com a taxa de juros, né? E deixar a inflação ir para as alturas. Nós não vamos concordar. Então, você tem que fazer oposição, como você disse, tentando corrigir o governo, mas com coerência, tendo um ponto de vista que sirva de base. Quando você sabe qual é a sua base, o que é que você é contra, o que você é a favor, é fácil você tomar suas decisões no Congresso Nacional. Não vou votar contra uma reforma tributária, porque é de interesse do governo, e eu sou oposição de forma nenhuma. Vamos votar a favor da reforma tributária, porque é bom para o Brasil, como votamos a favor do marco regulatório, do arcabouço fiscal. Agora, é preciso que o presidente Lula e os seus ministros entendam que Lula ganhou a eleição, mas a maioria dos brasileiros não quer um governo de esquerda. Tanto é assim que nas eleições para governador, a direita ganhou em todos os estados importantes, exceto a minha Bahia. Exceto a Bahia.
Porque a direita ganhou com Tarcísio em São Paulo, ganhou com o Zema em Minas Gerais, ganhou com o Cláudio lá no Rio de Janeiro. E aí foi uma pena, porque o ACM é muito bom, viu? O ACM é muito bom. É uma bela figura. É uma bela figura. Mas eu quero dizer assim, ó, a direita ganhou em Minas, no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Paraná, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, em Goiás, em Pernambuco. Nos principais estados do Brasil, exceto a Bahia, a direita ganhou. Na Câmara dos Deputados, a esquerda só elegeu nessa eleição 130 deputados. Isso demonstra que o Brasil não quer uma pauta de esquerda, não quer uma pauta socializante. O que o Brasil quer é um desenvolvimento. O presidente Lula ganhou pela sua condição pessoal. Contra o Bolsonaro, as pessoas optaram por ele, diga-se de passagem, em uma eleição apertadíssima, a eleição mais apertada da história do Brasil. Ganhou o Lula, mas um governo de esquerda não vai, de maneira nenhuma, conseguir o apoio nem da Câmara dos Deputados, nem do Senado e nem do povo brasileiro, que já mostrou que não está satisfeito com esse modelo estatizante. Portanto, temos que fazer um trabalho para aumentar a economia, gerar oportunidades, gerar riqueza para poder o governo brasileiro ter o que dividir e ajudar as pessoas. Bom, deputado, foi um imenso prazer conversar com o senhor. Eu não o conhecia e fiquei surpreso positivamente pela sua posição democrática, pela sua forma simples de se expressar. É por isso que tem tanto voto assim e de mostrar-se acima de tudo, porque muita gente que chega ao poder se esquece do povo, né? Se esquece que foi o povo lá botar o dedão na urna para elegê-lo. Então, achei a conversa extremamente boa e fiquei impressionado com o seu conteúdo e com a sua capacidade de expressão e de estar voltado para o bem do país. Abraço grande ao senhor, ótimo dia, com Deus, sorte e saúde. Ô, Datena, quanta honra, muito obrigado pelo elogio. Você entrevista todo dia muita gente, não se recorda, mas eu já tinha estado aqui numa entrevista até bastante longa, quando eu fui o relator da reforma da Previdência no governo Michel Temer. Tive a oportunidade, sabe de uma coisa, Atena? Deixa eu lhe dar um feedback aqui. Eu fui prefeito de Bom Jesus da Lapa, na Bahia. Uma cidade que fica na margem do São Francisco e que é conhecida nacionalmente pelo fato de ter lá uma grande romaria. E vão muitos paulistas, inclusive, para a romaria. Impressionante, sabe, que quando a gente fala assim, numa rádio em São Paulo, quanta gente me deu feedback lá em Bom Jesus da Lapa. Ó, rapaz, te vi lá em Datena, deputado. Parabéns e tal. Então é só para você saber que lá na minha Bom Jesus da Lapa, nas barrancas do São Francisco, você também é ouvido, meu amigo. Parabéns pelo jornalismo que você faz. Deve ter gente ouvindo lá na Bahia. Nesse momento eu queria que ligassem para cá e depois passassem esse feedback para nós aqui. Ontem o Brasil inteiro ligou, eu pedi e fiquei muito feliz. Agora, quanto ao esquecimento, isso se deve já à idade aos neurônios que não fazem mais as sinapses com aquela velocidade que faziam antigamente. Agora, esquecer de uma pessoa como o senhor realmente é triste, porque o senhor realmente tem um conhecimento muito bacana e eu fiquei muito feliz em entrevistá-lo mais uma vez. O pior é que eu esqueço de inimigo. Inimigo é que a gente não pode esquecer. Inimigo é que a gente tem que sempre lembrar. E eu estou esquecendo até de inimigo. Acho que é por isso que eu não entro na política. Porque quando o cabra começa a esquecer de inimigo, ele começa a correr risco. Mas uma figura brilhante como o senhor é passável e fica pela idade. Se você esquece de inimigo, é sinal que seu coração vai durar muito, você vai viver 100 anos, viu, meu amigo? Quando eu for em São Paulo, olha, eu vou tentar marcar com sua assessoria para tomar um café pessoalmente com você. Será um prazer. O meu coração, com 6 stents que tem, provavelmente para o 7º, acho que vai me levar a algum lugar, roboticamente, mas vai levar. Abraço grande ao senhor. Um abraço, muito obrigado. Bom dia para você e a todos os ouvintes dessa querida emissora. Forte abraço. Obrigado ao senhor.